Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical da comunidade Nele. E hoje, mais uma vez, mas para a alegria de todos vocês, nós estamos aqui com os nossos pastores, a pastora Débora, o pastor Alexandre. Foi muito difícil trazer a pastora Débora, né? Eu só tenho dificuldade para trazer essas celebridades aqui. O pastor já foi em várias aulas, né? Já virou carne de pescoço. Mas a pastora Débora também, fico muito feliz da pastora estar aqui. E espero que vocês estejam bem em casa, já tenham tomado seu café, ou se estão tomando, sirvam-se à vontade, mas não esqueçam de prestar atenção na aula, porque além do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual. E nós vamos continuar hoje na nossa carta de Efésios, capítulo 5. Mas antes disso, queria deixar os pastores falar um bom dia para vocês, né? Pastora Débora. Bom dia, igreja. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Para minha defesa, né? Porque o irmão Sérgio disse que eu até agora ele não conseguiu me trazer para poder participar. Mas na verdade foi proposital. Acabei de falar para ele. Foi proposital. Amém. Porque eu creio que tem muitas pessoas que poderiam participar, então não haveria necessidade de desgastar os pastores e a liderança, a nossa imagem, mas não, na verdade eu pensei, eu acredito que tinha muitas pessoas que poderiam participar e que seria interessante ter um rosto diferente, né? Deixar o pessoal mostrar os seus talentos, né? Ainda mais aqui, né? Que eu falei pro pessoal, né? Poxa, aqui tá fora da igreja, tá? Pois mas à vontade. Um lugar tão bonito, pessoal. No quintal da sua casa, né? Pastor, o senhor tá me complicando. Quintal, é só o quintalzinho da minha... Antes, né? Lindo quintal. Se eu pudesse ter um quintal assim, tava bom, né? Mas amém. Pastor? Bom dia, comunidade, bom dia você que nos assiste aí, a nossa escola dominical. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã de domingo e a nossa oração é para que essa palavra possa ir de encontro à sua vida, à sua necessidade e que possa trazer crescimento, amadurecimento, né? É muito bom estarmos juntos, irmão Sérgio, os irmãos não estão vendo, mas a irmã Anitta está ali, a dona Anitta, e passarmos esse tempo aí aprendendo da palavra de Deus, ouvindo o nosso professor e crescendo. Amém. Nosso professor é o Espírito Santo, porque eu estou aqui só... também, dando toda assistência. O Thales está ali, irmãos, que nós sequestramos ele da igreja da cidade, né? Então ele está nos ajudando tudo reino, né, pastor? É tudo reino. Ele trabalha para a placa. É isso aí. Pastora, a senhora quer orar para começar a aula? Ora. Para dar essa honra. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer por poder respirar, Amém, por poder olhar para o céu, olhar para o campo e ver que o Senhor é o nosso Criador, fez todas essas coisas e nos permite usufruir. Mas não só isso, mas a tua palavra também o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos aprendê-la, para que nós pudéssemos nos alimentar dela e poder assim vivermos melhor. E esse é o objetivo de estarmos aqui. Glórias a Deus. Nós podemos estudar a tua palavra, que o teu Espírito venha dirigir, venha revelar, venha ensinar e venha usar as nossas vidas. Amém. E que essa mensagem chegue ao coração de cada um e que possa dar o fruto no seu tempo certo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Como sempre eu costumo fazer no começo da aula, só um pequeno revisão, porque eu acho que isso é importante, a gente está sempre com a cabeça pensante nisso, né? Tendo esses tópicos que a gente vem tratando sempre fresco na cabeça. Então, Efésios 1, Paulo apresenta a multiforme graça de Deus, o plano de salvação que Deus fez para resgatar o homem a partir do pecado original. Ele mostra que nesse plano a centralidade é Cristo, onde nós temos redenção por Cristo e passamos a ser unidos com Cristo como família. E nos estimula ao exercício da fé, dando o exemplo que o Espírito Santo nos foi dado como selo, como penhor da herança que temos em Cristo junto ao Pai. Em Efésios capítulo 2, Paulo aborda as questões de que nós estávamos numa condição de mortos junto ao pecado, e através da morte e ressurreição de Cristo passamos a ser vivos e passamos a constituir um novo povo. Isso ele fala também muito para os gentios, porque até então, até a vinda de Cristo, os judeus eram considerados o único povo especial de Deus. Mas após a vinda de Cristo e a morte e a ressurreição,
E Paulo e os apóstolos começam a trabalhar para isso, que Deus, através da morte de Cristo, quer mostrar que todos têm direito a essa herança, judeus e gentios, não é? E que somos salvos pela graça, não é por obras nossas, mas é pela misericórdia de Deus. Trata de 4 influências que nós estamos sujeitos. A ruim dela é que o mal que está sempre tentando nos combater, mas Paulo chama atenção para aquilo que Deus fez por nós, que ou seja, o plano de salvação e a morte de Cristo para nos salvar, aquilo que ele fez em nós, ou seja, nos transformar de mortos para vivos, e aquilo que ele faz através de nós, que é o quê? Levar a mensagem para outras vidas. E no capítulo 3 nós vimos a oração como uma forma de fortalecimento espiritual. Ele de novo reforça que judeus e gentios passam a ser co-herdeiros, membros e coparticipantes, estimula as nossas vidas a pregação do evangelho, a ministrar essa multiforme graça de Deus, a não desfalecer em meio às tribulações. Lembra que Paulo estava preso, escreveu essas cartas na prisão, então é um grande motivo para você não se prender em determinadas dificuldades que todos nós passamos, mas continuar seguindo em frente e levando a palavra de Deus. E relembra que esse fortalecimento que nos leva a conseguir seguir nessa missão é o Espírito Santo. E no capítulo 4, ele aborda da vida em santidade, né? Dos ministérios que nós temos. Eu já falei, o ministério de apostólico hoje, que seria muitas vezes o missionário que sai para abrir igrejas, o profeta, aquele que aplica e mostra a direção da palavra de Deus, o evangelista, aquele que, principalmente com o testemunho dele, leva a palavra de Deus ao conhecimento de outras pessoas. Os pastores, como nós temos exemplos aqui, aqueles que são preparados para cuidar, tratar do rebanho de Deus. E os mestres, né? Todos nós podemos ter qualquer um desses ministérios, desde que deixamos o Espírito Santo trabalhar e nos revelar esses aspectos nas nossas vidas. E no capítulo 4 também nós vimos muito sobre a questão de como deve ser a postura, a nova roupa do cristão. As coisas velhas que temos que deixar de fazer, como não mentir, não roubar, não falar grosserias, não ser apegado e inclinado às coisas sexuais, né, à imoralidade sexual. Então, uma nova natureza que nós devemos ter. Não sermos necios, ter a sabedoria nossa sempre guiadas por Deus. E nesse capítulo 5, que nós já entramos nisso também na outra aula, que Paulo força muito o aspecto de sermos luz, né? Nós somos chamados para sermos luz, não para sermos só um qualquer, para nós nos encher do Espírito Santo. Só conseguimos ter essa força, essa disciplina espiritual quando nós nos deixamos encher. Não é porque eu vou ali no mercado e falo assim, me dá um pote de Espírito Santo, me dá 1 litro de Espírito Santo. Não é isso, mas é você se libertar e deixar o Espírito Santo fazer morada no teu coração e mudar tudo isso que nós precisamos. E nessa linha de pensamento, ainda de prática cristã, ainda de nova roupagem, nós vamos tratar hoje num assunto, até como o pastor já falou na quinta-feira, que é muito importante para nós cristãos, mas principalmente através de nós, como já foi falado, podemos levar isso para outras famílias, que é o quê? A questão do marido e mulher. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. E foi por isso que eu pedi socorro, misericórdia aos meus pastores para estarem aqui. Mas é brincadeira à parte, mas é porque é importante vocês ouvirem também. E vocês já ouviram em outras pregações na igreja, mas de novo, vocês ouvirem tudo que tem de importância sobre marido e mulher, e por isso é importante ter um casal aqui hoje, mas principalmente pastores, para nós tentarmos desmistificar de uma vez por todas uma questão que pega muito no dia a dia, é que é a questão da submissão, como nós vamos ler. Então convido vocês a abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 21 até o 33. Prestem muita atenção, hoje eu acredito que é uma aula que tem que ser um divisor de águas na nossa vida, como cristãos, para poder, como exemplo, levar isso para outras pessoas. Então, pastor, eu vou ler o primeiro versículo, se vocês puderem me acompanhar. Então, vai Efésios... Hã? O senhor lê um e a gente vai lendo um? Isso, na sequência, como a gente faz lá na igreja, né? Tá bom. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos,
maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí que tá Fugindo aí o vento. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém. Amém? Irmãos, eu vou fazer aqui a pergunta para os pastores, mas como eu sempre digo, não deixe de participar. Lembrando, né, aproveita aí, se inscreve, dá tempo ainda de você compartilhar o link com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos, como eu sempre digo, com seus inimigos, que a tarefa da palavra de Deus é que vai fazer modificação. Não sou eu, nem você, mas a palavra de Deus que vai fazer a vida dessa pessoa mudar. Então eu vou fazer a pergunta aqui para eles, mas eu gostaria que vocês compartilhassem, escrevessem aí no chat. E partindo do primeiro versículo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pergunto, pastora Alexandre, Débora, por que a palavra submissão causa tanto desconforto na vida das pessoas? O que vocês podem compartilhar com a gente? Por que quando a gente escuta a palavra submissão, isso causa tanto desconforto na vida das pessoas? Vamos tomar. Parou aí? Eu só vou dizer o porquê e ele responde, né? Na verdade, Começou, termina. eu acho não, tenho certeza, que todo mundo quando fala sobre submissão, acha que é um bicho de 7 cabeças. E na verdade é uma palavra e um assunto tão fácil, mas é mal compreendido. Quando você compreende, você vê a facilidade dele. Então, eu acho que o maior problema da submissão é a falta de compreender o que ela significa. Do que a palavra significa, né? Agora, você quer falar o que significa? Não, continua, porque tem outra palavra. Bom, eu não sei se eu já vou responder. Pode, fica à vontade, pastor. Eu creio assim, já de início, para que a gente já possa entender como a gente compreende errado a palavra submissão. A gente sempre acha que submissão, a gente submeter alguém, é alguém mandar na gente. Falou isso para a mulher, a mulher ela não gosta de ser mandada. Começa por aí, né? Então, quando o casamento fala, não, tem que ser submissa, significa que o marido vai mandar. Faz isso daqui, faz antes aquilo. Fosse, né? Mas não é assim, né? E acontece até o contrário, né, pastor? Graças a Deus não muito é assim. fácil. Apesar que pela falta de compreensão, alguns homens acham que é isso, mandar. E na verdade, quando fala assim, mulher seja submissa, submeter a alguém é você estar debaixo de uma missão. Justo. Então alguém tem uma missão e você está ali junto com essa pessoa, essa missão. Então assim, quando a palavra nos fala como mulher, porque a dificuldade é das mulheres em entender e o homem de praticar. Mas é importante só falar isso porque eu pergunto até para o pastor. Só falou que a dificuldade da mulher é entender, mas do homem praticar. Eu só não acho também que o homem tem dificuldade de entender o que é a palavra submissão? Lógico. E tanto o homem cristão como não cristão. Justo. Né? Eu acho ainda que o cristão tem uma dificuldade maior. Sim. Porque como isso é lançado diante de um ensinamento cristão, então o homem acha que é só aquele que o homem fala, acha que ele fala e a mulher tem que obedecer, baixar a orelha e pronto. Mas a submissão não está referindo somente, claro que aí é questão de casamento, mas na vida pessoal.
Então, a pessoa que tem dificuldade de submeter-se a um patrão, Autoridade. a autoridades, então ele tem esse problema, né, de rebeldia. E aí eu vou lá no Éden, né? Isso que eu ia falar. Na verdade, eu acho que a grande dificuldade está quando o pecado entrou. Então, o pecado traz no coração do homem esse sentimento de rebelar-se. E toda vez que o homem se rebela, o ser humano se rebela, ele vai contra a submissão. Então, aí caminha. Mas sabe o que a gente pode entender? Quando eu falo de se submeter a uma missão, então, assim, o primeiro ponto é que cada um deve saber o seu papel, A sua posição. o seu lugar. Todas as coisas acontecem quando há um conjunto, né? Quando há o bom senso. Então, o senhor tem um papel, eu tenho um papel, o pastor tem outro papel. Se cada um desempenhar o seu papel, vai é um facilitador. Facilita. E não há conflito. Isso. Não gera Então, conflito. eu não é eu ser mais que você, eu me submeter. Não. Você faz o seu papel, eu faço o meu papel. E para desenrolar um pouco mais essa história, irmãos, se vocês observarem aí, o versículo 22 já vai complementando o que os pastores já comentaram aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, se vocês forem parar para prestar atenção nesse versículo, da onde que vem o princípio de autoridade? É a segunda pergunta que eu faço para vocês. Se existe submissão, como eles já explicaram, é porque eu estou me colocando baixo uma missão ou baixo um ordenamento de alguém. Mas se existe submissão, de quem vem essa autoridade? E o versículo 22, ele já dá essa resposta. Qual seria essa resposta? Senhor. Ao Senhor. Autoridade Por vem do quê? Senhor. Lá, quando a gente volta lá em Gênesis, quando o capítulo 2 fala da formação do homem, se nós voltarmos lá no capítulo 2 de Gênesis, fala assim, ó, no versículo 7, ó, então formou o Senhor Deus ao homem o pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a primeira criação de Deus foi homem e mulher, porque tem um outro versículo aqui que eu estou procurando, que ele fala explicitamente, formou Deus homem e mulher. Depois Deus faz um aspecto diferente na questão da formação de Eva como companheira de homem, que entra naquilo que a pastora já estava falando, uma questão de diversificação, de divisão de funções. Porque imagina se você deixasse realmente tudo só a cargo de uma pessoa, seria muito difícil. Porque o homem não tem o poder de Deus. A autoridade de Deus é completamente distante. A gente já viu isso em outras aulas. É imensurável, incomparável. Para Deus tudo é fácil. Desde o levantar de um cisquinho até mover montanhas. Mas para a gente, como homem, criatura dele, não seria tão fácil assim. Então por isso que Deus fala na hora da criação da mulher, disse lá no versículo 18 mesmo, capítulo 2, diz assim, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea, pelo que, trazendo na literatura que diz, acho que é do hebraico, quer dizer que está diante dele. Olha aí como é que já tem uma grande explicação. Diferente. Deus não criou a mulher para ser oprimida pelo homem, mas para estar junto com o homem. A submissão vem naquilo que a pastora falou. Existem tarefas diferentes, missões diferentes, e cada um tem que saber qual que é a sua missão. É interessante que esse assunto está muito ligado à mensagem de quinta-feira. Sim, de honra. De honra, porque se a mulher não entende honra e se o marido não entende honra, tudo desanda na casa. Né? Se ele não consegue honrar a Deus, tudo desanda na vida do cristão. Então, eu acho que seria bom você ouvir essa aula e ouvir a mensagem de quinta-feira. E Deus é tão bom, né, pastor? Porque é maravilhoso. A gente tem comentado isso. Eu me alegro muito todas as vezes que eu vejo, ou no Família Nele, ou no próprio culto de quinta-feira, como Deus já está direcionando para a aula. Complemento. Sabe? Eu lembro até no dia que eu fiz a aula lá no dia de Páscoa, que a gente falou justamente a lição que caiu naquele dia, era sobre amor, sobre isso. Então, as pessoas têm que estar atentas a isso, irmão. Quando você entende isso, que Deus está no controle de todas as coisas, fica fácil você entender o critério de submissão. E aqui eu já quero fazer até um pouquinho... Vamos só ler o versículo 23, quando ele fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Olha que coisa interessante.
quando eu não entendo esse testamento, essa declaração de submissão, da importância que eu tenho da submissão perante a Deus, como já foi falado no versículo anterior, eu também não vou entender, eu como igreja, ser submissa a Cristo. Eu passo a ser rebelde, como o pastor já comentou. Se eu não entender, e o homem realmente tem mais dificuldade para isso do que para a mulher. Quando a pastora fala assim, a mulher tem dificuldade de se sentir submissa ao homem, por questão de cultural, vamos dizer assim. Eu vou explicar por quê. Tá? Pode falar. E eu vou dizer, e eu falo isso para ele, porque como a gente trabalha com famílias... Agora vai, agora. Como a gente trabalha com família, e assim, eu não posso, é muito fácil a gente chegar e ficar aconselhando as pessoas como se nós não vivêssemos isso também. Então, falar do que eu não vivo? Lógico, então eu vou falar daquilo que a gente tem propriedade, porque é fácil você só ir pela literatura, mas e a prática? E todas as vezes que nós vamos dar aconselhamento para casais que estão com dificuldade desse papel de submissão, e às vezes até me questionam, pastora, a senhora é submissa? E eu falo, eu sou. Às vezes as pessoas acreditam que não, porque eu falo, porque eu tenho opinião, mas eu sou muito submissa. Eu tenho convicção das coisas que eu quero. Mas aí, na prática, eu falo qual é a dificuldade das mulheres. Se submissão é você se sujeitar a uma missão, como que você vai sujeitar se essa missão não estiver sendo feita? A maior dificuldade da mulher se submeter é quando o marido não faz o papel dele. Justamente. Não apresenta a missão. Então eu falo para ele, enquanto ele está fazendo o papel dele, a missão dele como marido, aquilo que lhe cabe, qual a minha dificuldade? Porque ele está me dando todo o respaldo para que eu possa acompanhá-lo, auxiliá-lo, eu me sinto segura. Agora, quando o marido não faz o seu papel e exige da mulher que ela faça não só o dela, mas também o que ele quer, aí vira bagunça. Vira bagunça. Mas eu ia falar isso, nessa questão que a senhora foi muito bem pontuada, mas eu vejo assim, porque quando pego a própria mulher, a gente vê isso dentro da igreja. É muito mais fácil uma mulher aceitar os ordenamentos de Cristo do que o homem. Mas porque Cristo não falha. E justamente, mas pastora, foi excepcionalmente. E sabe por que que acontece com o homem? Porque eu já comentei, eu lembro disso que eu já tenho comentado isso numa aula lá atrás na igreja. Porque o homem, desde pequeno, a gente é criado com aquela mentalidade de que o homem não pode chorar, o homem tem que fazer tudo. Sim. É uma criação, de certa forma, que estaria no caminho correto da palavra de que você tem que ser o provedor da casa, você tem que ter... Só que a gente é criado muito pro lado carnal, então o homem cria aquele coisa dentro dele de que assim, por que eu dependo de Deus? Eu posso fazer tudo pela minha capacidade, eu tenho dinheiro, eu tenho estudo. Então é nessas horas que o homem não se submete a Cristo, eu vejo assim. E que causa esse tipo de confusão dentro de casa, porque aí o homem inverte, justamente por ele se achar cheio de si, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de conhecimento, além de ele não se submeter, ele oprime a família dentro de casa. Sim. Ele oprime a esposa, porque aí ele lê a palavra, tá vendo? Deus falou que eu que sou o cabeça de casa, então eu que vou, as coisas têm que ser aqui do meu jeito. Mas eu sempre falo que a maior obrigação dentro da família é do homem. Sim. Foi o que o pastor a mulher fala que, a Bíblia fala que a mulher deve submeter-se, mas um homem, esse próprio versículo aí fala que, assim, fazer como Cristo, do qual ele é Salvador. Salvador. Então, se o homem entender que ele tem que ser, assim, não um Salvador na questão de levar ao céu, de redimir o pecado, de perdoar, mas o Salvador de prover, de cuidar, de zelar, ele vai ver que a função do homem é muito mais complexa. Porque... Entendeu? E assim, a Débora sempre falou, e eu sei que algumas pessoas acham, pensam, a Débora é ela que fala, ela que manda, ela que, né, pelo fato de falar mais... Sabe de nada, inocente. E de fato, talvez ela fale mais, entendendo? Eu falo mais. E eu escuto, assim, mas é importante a gente entender que existem decisões que são tomadas e acabou, ponto final. Então, porque... Deus manda isso, Deus dá essa direção e não há dificuldade em casa de nós pararmos, conversarmos, ouvirmos um ao outro. Eu tenho uma opinião, eu ouço a opinião dela
eu mudo a minha, ou então eu tento reajustar, ou às vezes eu não mudo, falo, não, bem, não vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque dessa forma eu estou achando melhor. A função do homem, como fala aqui, assim como Cristo, ele é o Salvador. A grande dificuldade das mulheres submeter-se, porque não vê dentro das suas casas um Salvador, alguém que zela. E é engraçado que o Nori falando. Entenda, por favor, que nós somos pessoas normais. Sim. Graças a Deus. O fato dele, às vezes, não mudar, por exemplo, eu pensar ele, não significa que pronto, ele falou, eu gostei. Não, às vezes eu não gosto, não. Mas, a partir do momento que você sente segura que o homem está assumindo essa missão, então você vai junto. Então eu falo para ele, muitas coisas eu me submeto e às vezes eu não estou entendendo. E às vezes eu não estou nem gostando. Mas o que acontece? Ele assumiu o papel. Eu estou pensando assim, e assumo o risco. Jesus assume o risco. A senhora decide seguir. Eu decido. Mesmo que não goste. E eu falo para ele, eu estou indo porque o Salvador, o que ele traz? Proteção, Justamente. segurança. Então, eu não vou porque eu entendi. Eu ainda não entendi o que você está querendo fazer. Mas eu decido concordar com você, porque você me traz segurança na sua decisão. Mesmo quando eu não entendo. É o que Jesus, quando nos pede, o Senhor, quando nos pede algumas coisas, a gente entende tudo? Não. A gente, inclusive, não entende muita coisa. Mas eu sei que Ele sabe o que está fazendo. Ele me traz segurança disso. Então, eu me sujeito. E outra coisa, eu acho que tudo está no grande desafio quando você vai casar. Eu acho que, tenho certeza, que casamento não é brincadeira. Você tem que decidir de uma forma clara, você tem que escolher de uma forma racional. Por quê? Porque além de você ter esse desafio no seu coração, a Bíblia fala também que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A própria casa. Então, eu tenho que parar e ouvir o que ela fala, porque eu considero a minha mulher sábia. Então, não é só a minha decisão. O rei, quando ia tomar a sua decisão, ele chamava os sábios para poder o conselho, para poder ouvir ideias. E se você não para, se você não ouve, se você não discute, não põe sobre a mesa e vê a melhor decisão, você vai tomar a decisão errada. E eu tiro por mim que todas as vezes em que eu tomei decisão sem pensar, sem consultar, eu tomei decisões erradas. Então, irmãos, de tudo isso que os pastores estão falando, como até o Bruno faz muito bem no Família Nele, vamos contextualizar. Por que Paulo escreveu isso? Lembrando para vocês, de novo, primeiro que em Éfeso era uma cidade que a deusa principal de adoração deles era a deusa Diana. E eu já falei isso em todas as aulas. Qual era a forma de sacrifício que tinha para agradar a deusa Diana? Era a relação sexual dentro do templo. E eu já comentei nisso numa das aulas, que muitas das vezes as mulheres que serviam ali como profetisas ou como sacerdotisas, quando elas engravidavam, elas eram expulsas do templo, ficavam sem um marido para tomar conta, e os filhos eram gerados sem pais. Totalmente, sem proteção. E criados com revolta, porque que situação que é essa que, de repente, imagino hoje, passava na cabeça de um filho de uma... Poxa, minha mãe ficou tanto tempo lá para a deusa que era para atender tudo, e agora eu estou aqui jogado ao mundo, sem proteção, sem nada. E, irmãos, olha para o lado do judeu, tradição judaica. A filha era propriedade do pai. Isso você encontra ainda em muitas como é que fala? Nações, eu digo, em muitas culturas. Muitas culturas, obrigado. Muitas culturas hoje em dia que a filha é considerada como propriedade do pai. Então aquele cerimonial que você muitas vezes vê na igreja de o pai levar a filha até o altar, é porque vem daquela tradução de quando o pai entregava a filha para o noivo, era como se ele estivesse dando, passo a minha propriedade para a sua propriedade. E Paulo já vem justamente mostrar que não, que a mulher não é propriedade do homem. A mulher é companheira do homem. Olha a diferença, porque ele lembra lá do que Deus fez na criação do homem e da mulher. E vou te dizer uma coisa que vai ficar até... eu ouvi isso ontem, estava ouvindo uns estudos sobre isso. Dizem que o pensador Demóstenes, grego, na filosofia helenística, que se vocês forem estudar a filosofia helenística na época de Cristo, tudo, um pouco antes até, bem antes, sempre foi voltado para essa parte corporal, sexual. Sim. Dizem que até hoje, se você for na Grécia, você vai ver muitos desses artefatos que vendem em lojinha de lembrança, voltado para essa parte da sexualidade.
E Demóstenes disse que olha qual era a visão da sociedade helenística com relação à mulher. Falava que as prostitutas eram para a diversão, as concubinas eram para o sexo diário e as esposas eram para que criassem filhos legítimos. Olha que coisa absurda. Horrível. E isso muita gente Humilhante. até hoje, porque o filósofo grego, porque o Sim. filósofo... Poxa, para pensar qual é a referência que você está tendo. Não estou falando que não tem pensamentos, até porque muito da base do direito, de pensamentos filosóficos são importantes, mas você quer filosofia maior do que essa daqui? Você quer direito maior do que esse daqui para você guiar a sua vida? Você quer forma melhor de você entender que Deus lá na criação, quando eu falei, Gênesis 1:27 fala, vou ler aqui para os irmãos não terem dúvidas, se quiser abrem na tua casa para você ler, quando fala que Deus criou homem e mulher ao mesmo tempo, está aqui, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando ele fala da criação de Eva, ele já começa ali naquele ponto, no outro versículo ali, é o que a pastora falou, ele começa a dividir as atribuições. Então vocês têm que ver que Paulo, na verdade, quando está escrevendo isso, ele está mostrando que mulheres, vocês que estão naquela época tão desconsideradas, eu estou escrevendo que não. Se vocês forem viver para Cristo, vocês vão ter. Cristo é tão bom, o plano de Deus é tão bom que vai botar você com uma pessoa que vai ser seu companheiro, uma pessoa que vai ser uma autoridade presente na tua vida, uma pessoa que vai ser protetor, porque a mulher naquela época não tinha valor nenhum praticamente. E hoje em dia, justamente que se diz tanto da igualdade, realmente, existe igualdade entre casos como a pastora e o pastor falaram aqui. Um não é melhor que o outro, mas a pastora entende a função que o pastor tem dentro de casa. E como o pastor falou, olha, se você for ver, submissão da mulher é uma decisão. O que sobra para o homem, que a gente vai ver nos outros versículos, que é amar a sua própria esposa, seguir como Cristo. Lembra do que Cristo fez? Cristo morreu por mim e por você na cruz. Então o papel do homem é de sacrifício pela família. E sabe o que eu acho também? Quando não é só o que a mulher sente pelo homem, a segurança, mas quando o homem também sente na mulher a sabedoria e ela está ali para auxiliar. Sim. E não para competir. Justo. E nada. Então ela está ali para auxiliar. Então assim, se ele sabe que ele vai responder por essa missão, então ele quer contar com, ele disse, do rei não perguntava para os seus contar com bons conselhos. Se o homem vê na mulher uma boa conselheira, porque eu acho que é uma das funções que nós temos. Sim. A sabedoria da mulher que edifica é exatamente ela saber dar conselhos. Por quê? Porque pela sensibilidade ela não vê cada coisa de uma vez, ela vê um todo. Isso. Então assim, pedir conselho não há problema. Então sentar e eu falar a minha opinião, aquilo, porque de repente eu posso estar vendo de uma forma mais ampla, e aí você faz as considerações e toma a decisão e tudo mais. Então quando a mulher ela é considerada, por isso que eu falo que é um assunto não tão difícil para entender. A questão é você praticar isso, você entender e praticar. Se você querer entender. Porque, inclusive, só colocando um posicionamento que falou assim, que ninguém é propriedade. A propriedade nesse sentido de eu faço com você o que eu quiser. Sim, como o pai tinha porque na tradição propriedade a gente acaba sendo um do outro. Então Sim. nós somos você, é meu e eu sou sua. Se torna um corpo. Um só, mas Isso. presta atenção. Você faz mal ao seu próprio corpo? Não, isso... Hã? Então, se eu faço, se ele é minha propriedade, tudo que eu faço para mim, que eu não quero sentir dor, que eu não quero ter sentimentos ruins, então eu penso, eu estou fazendo para mim. Se eu estou fazendo para mim, então é porque eu estou evitando que ele sinta essas coisas. Justamente. Então, nesse sentido de propriedade, não há problema nenhum. Então eu falo, queridinho, esse corpinho é meu. Tá judiado, mas é seu. Precisa dar uma melhoradinha, não né? É? Precisa dar uma tratada, ele pode falar para mim, esse corpinho é meu, né? Então, essa propriedade não há problema nenhum. Amém, amém. E é isso aí que diz o versículo 24, né, terminando a parte da mulher. E é interessante que nessa carta, isso que o pastor falou, realmente, que nessa carta, 3 versículos falam especificamente da mulher. Daqui para frente, a gente vai falar só do homem. Então, o que é a mulher? O que Paulo pede para a mulher? Ser submissa ao marido, como a mulher decide se submeter ao Senhor Jesus.
porque entende através do marido como uma delegação de função, que o marido tem uma responsabilidade maior dentro de casa, né? De ser esse protetor, de ser esse salvador, como a gente viu aí, né? Então é aquele negócio, ó, sair para proteger a família mesmo, para resguardar. Porque você imagina, por exemplo, se a mulher que foi dada ao dom de gerar vida, e a gente sabe que infelizmente isso ainda acontece hoje em dia, às vezes por uma questão que perde o esposo, ou a pessoa que às vezes nem chega a casar, né? Tem um filho, Sim. então, mas imagina a mulher grávida tendo que defender a própria família. Olha a dificuldade, uma mulher grávida, né, com barrigão, mesmo que não tivesse com barrigão, mas gerando uma outra vida, ter que defender a própria família. Defender e eu creio que suprir de uma forma geral, né? Trazer provisão. Seria até família. injusto com a mulher. Seria até injusto com a mulher. Ô, irmão Sérgio, tem um seriado, eu acho que todos já viram. Ele é chato, mas é bom, eu gosto. É aquele Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, a gente morre de rir. Ah, eu não Aquele lá, aguento eu gosto aquilo. muito daquilo. Eu também. Aquele menino me irrita. Porque tem ele, tem aquele outro do pai lá da Eu, a patroa e Eu, a patroa e as crianças. Sim, também é legal. Porque eu acho que aquilo ali é a vida cotidiana da casa. Sim. Eu acho que aquilo ali, o marido e a mulher, eles são cúmplices, e tudo que os filhos veem, eles se fecham e vão em cima dos filhos. Mas eu, a patroa, todo mundo odeia o Cris, lá o marido, ele trabalha em 2 empregos. E a mulher sempre fala, meu marido trabalha em 2 Meu empregos. marido tem 2 empregos. E ela não para em emprego nenhum, por quê? Porque na hora que o patrão fala alguma coisa para ela, ela fala, eu vou embora daqui, porque o meu marido tem 2 empregos. Ela se assegura nele. Ela sente segurança nele, porque sabe que ele vai sustentar a casa. E aquilo ali é a vida real. É a vida real. Ela se submete, ela limpa, ela cozinha, ela faz de tudo. Mas ela sente segurança. Por quê? Porque o meu marido, ele vai fazer. Acabou o fim de papo. Só tava com saudade de ver minha mãe rindo das palhaçadas do pastor. Mas então é isso aí, gente. Submissão, tem que entender isso. É você reconhecer, desde que aí, só para não ficar dúvida, irmão Sérgio, mas como o pastor falou, meu patrão, não sei o quê. Olha o que diz Atos 5, 5:29. Diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que quer dizer isso? Para eu não explicar. O que quer dizer isso, pastor? Já que o senhor está falando negócio de submissão, quando a gente ouve o Pedro e os apóstolos falando assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que o senhor pode, usando esse paralelo, e mostrar também como submissão, para a mulher não ter dúvida de quando ela tem que se submeter e de quando ela não tem que se submeter? O texto já fala por si, irmão Sérgio. É exatamente isso. Eu preciso, antes de tudo, obedecer a Deus. Então, um empregado que trabalha numa empresa, o patrão manda ele fazer uma coisa errada, e ele sabe que aquilo ali vai contra os princípios de vida cristã, ele não faz. Justo. Mas eu vou ser mandado embora. Mais vale você obedecer a Deus do que aos homens. Em situações assim. Entendendo? Então, Mesma coisa dentro de casa. Mesma coisa dentro de casa. Se o homem está exigindo da mulher coisa que não é cristã, obedeça a Deus. Sim. Obedeça a Deus. Sim. Então, por exemplo, nós já tivemos casos de aconselhamento em que, por muitas vezes, nós falamos assim, não, mas isso não é caráter cristão. Isso não está dentro dos princípios cristãos, né? Então é importante nós entendermos e termos essa clareza. Agora, para você obedecer a Deus, você tem que partir do pressuposto que você tem que conhecer a Bíblia. sim. Não, e tem outro fator. Então, por exemplo, vocês colocaram na situação de um patrão, né, de uma empresa e faz contra o princípio, mas eu vou perder o emprego. Aí nós vamos para o culto de quinta-feira. Deus vai honrá-lo, Sim. porque você colocou ele no seu devido lugar. Então, nós temos que contar com a parceria que nós fazemos com Deus. Sim. Então, Senhor, eu vou tomar decisões e primeiramente vai ser sempre a sua vontade, mesmo que contrarie aos outros. E por eu estar fazendo a sua vontade, contrariando os outros, o Senhor vai honrar. Vai me porque proteger. eu estou fazendo, estou confiando no que o Senhor vai fazer. Irmãos, então, olha, a partir do versículo 25 até o 33, eu não vou ler tudo de novo, mas vou pontuar algumas coisas, porque vamos falar muito do marido. Só fala do marido agora. Então a mulher, tira de uma vez por todas, submissão não é opressão. Não. Se você tomar a decisão de reconhecer no teu esposo um valor cristão,
Então entenda que você, por decisão, vai estar olhando para o seu companheiro, né? No caso a pastora já explicou isso muito, citando o exemplo do pastor Alexandre, olhando como aquele que tem uma função cuja missão dele também necessita da ajuda dela para ser cumprida, e que os dois estão focando numa coisa só, agradar a Deus, Sim. obedecer a Deus. Sim. Então, nisso aí, não vai ter problema. Não vai ter problema nenhum, porque a pastora vai saber como se... A mulher, né, eu estou falando pastor, mas a mulher vai saber como se portar em relação ao homem e vice-versa. E agora nós vamos ver o papel do homem. Até pode ter, no meio do caminho, aí umas dificuldades. Sim, porque tudo Mas tem. quando você retoma, traz a memória o que traz esperança, aí você fala, opa, alguém aí, nós estamos saindo fora do que Deus quer. Estou fazendo um papel que não é meu. Isso. Aí a gente volta e fala, bom, aí você conserta que fica tudo fácil de novo. Para pontuar isso que a pastora está falando, então, meu irmão, espero que não seja assim, mas se você na tua casa, você é aquele que, por exemplo, eu sou o cabeça da casa, então vai lá, você vai e compra 3 bifes, tua família tem 5 pessoas. Aí você come um bifão sozinho e os outros 2 é para dividir para todo mundo. Presta atenção, né? E se você é mulher, como hoje a gente sabe que a mulher também trabalha, é bom que muitas vezes os 2 trabalham dentro de casa, ganha mais do que o esposo, também não fica esfregando na cara dele que fala assim, eu ganho mais do que você, não é? Porque infelizmente a gente sabe que isso acontece. Mas só, olha, eu vou sempre defender as mulheres. Aí, agora me derrubou. Eu sempre vou. Não, eu realmente, não há problema a mulher ganhar mais. Não tem nenhum problema. Mas se o marido, eu não sei como é que tá o tempo. Eu também não sei como é que tá de gravação. Eu não sei como é que tá. 40 minutos, 43, pronto. Mas Então, tá, mas assim, um exemplo nosso, né, bem claro. Quando nós fomos casar, eu ganhava 3 vezes mais que ele. Era fácil, qualquer um ganhava. Ele não ganhava nada. Ele ganhava uma ajuda. Aí tava fácil, né? Não, vamos colocar na questão de... Ele ganhava uma ajuda, era uma ajuda, ele não tinha salário. Então, assim, eu poderia dizer, né, eu decido porque sou eu que ganho mais. Ele pegava o dinheiro que ele ganhava e ele fazia todas as obrigações da casa, sabe? Então ele não chegava e falava assim, me dá seu dinheiro aí, mesmo que sempre ficou eu na administração, mas eu quero todo, porque eu vou guardar, não, ele cumpria, se não sobrava nada, aí eu olhava e falava assim, ai que lindo, ficou sem um centavo. Então assim, qual o problema de... Então é nosso. Isso. Agora, você ganha mais, que a gente ouve muito. Mas você quer que eu pague a conta? Você ganha mais que eu. Como assim? Como assim? Eu pago a conta. A mulher está observando que ele não tem o total. Isso. Ou que ela tem para oferecer. Essa sabedoria. É isso aí, pastor. Tem que ter essa sabedoria. Eu acho que é tão mais fácil. A mulher não vai jogar se o marido... Ela vê que ele sacrifica, que ele faz tudo. Não é porque você é orgulhoso. Eu pago as contas. Não. Que ele está fazendo de tudo. Agora, você querer exigir... É difícil você submeter a um homem que não quer fazer nada também. Que não quer fazer nada. Aí vagabundo também... Eu acho que o pior é aquele que não faz nada para mudar. Justamente. Entendendo? Então, assim, o fato da mulher ganhar mais, não há problema. Por exemplo, lá em casa, eu nunca fiquei com dinheiro. Nunca mesmo. Inclusive, eu não ligo para isso. Então, inclusive, tem um versículo que está fugindo da minha cabeça, que a mulher, que ela administra, Provérbios, se não me engano... a mulher, Provérbios 31, que fala da mulher, é ela mesma, já coloca todas as funções que dela. Ela pagava os empregados, que o marido trazia a provisão e ela que administrava. Então, lá em casa, eu recebo, fico na mão dela e eu vou, Débora, hoje eu fui comprar pão, eu fui na carteira dela, porque eu não ando com dinheiro. É um problema se você isso, falar, pastor, me dá R$2 aí, eu não tenho. Ele esquece que tem que ter dinheiro na bolsa. Então, se eu for sair com você, você vai pagar tudo, querido. Porque... Já vai preparado, eu já irmão. fico sabendo, porque eu não ando com dinheiro. Ele não... Não é Miguel, né, pastor? Não é. Sempre foi assim. Tendo ou não tendo, ele esquece a carteira. Se o pneu furar, eu tenho que ligar para alguém. Irmão, me traz R$10 aqui, por favor. Pastor, eu sei que teve uma época na minha vida que eu passava um mês com R$2 no bolso. Então, mas assim, a gente nunca teve problema. Nunca teve problema. Mas é justamente isso que a senhora falou. É só para as pessoas não confundirem as coisas. Né? Quando eu dou o exemplo do homem que se acha todo na autoridade de Deus, de que ele pode fazer qualquer coisa dentro de casa, está errado,
A mulher também, eu estou pegando como exemplo, Sim. que ela tem que ter a sabedoria de saber que, se, como a senhora falou, se ganha mais do que o homem, não é problema. Mas não usar isso como trunfo para chegar e querer impor. Porque justamente isso, os problemas ocorrem quando um quer impor a sua vontade ao outro. Sim. E a gente volta lá no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. A temática está aí. E para o homem, eu vou pontuar aqui, ó. Homem, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Santifica-se, para que você santifique a sua esposa, como Cristo santificou a igreja por meio da palavra dele, pela água da palavra. Para que você apresente a igreja, apresente a sua esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então assim também os maridos devem amar sua mulher como é o próprio corpo, como a pastora já comentou aqui. Por quê? Quem ama a esposa, a si mesmo ama. E se você não cuida da sua carne, você não vai estar cuidando do seu relacionamento. Então, olha o que sobra para o homem. Qual que é o padrão que Deus está colocando para o marido? Amar sua mulher, ou seja, sacrificar-se por ela. É o amor ágape, aquele que você faz sem ter nada em troca. Então, é sacrificial. Cuidar dela. Submeter-se ao Senhor perante ela. Então, se você não está conseguindo coordenar bem as coisas, Senhor, como é que é? Onde é que eu estou falhando? Dá uma força aí. Dá uma força aí. Como é que eu faço para ser o sacerdote da minha casa? Como é que eu faço para ser o cabeça? Porque às vezes, infelizmente, é como a pastora falou. Tem muito homem que se perde nisso aí e não faz o papel que ele tem que fazer. Aí a mulher, por obrigação, para não deixar a casa virar um boné velho, virar uma bagunça, ela não, é que a mulher não gosta de levar desaforo. Não é? Ela logo já começa a falar. A gente erra no falar. É. Eu não vou negar isso. Sim. Mas é porque ela se sente... Eu sempre falo ao pastor que mulher é reação, não é ação. É. E, principalmente, exerça autoridade com humildade. Então, esse padrão bíblico de submissão também, como o pastor já citou exemplo de emprego aqui, é para tudo na vida da gente. Se você tem uma posição de autoridade sobre alguém, autoridade não quer dizer opressão. Autoridade não quer dizer que você tem direito a cobrar qualquer coisa das pessoas. Não. Porque o princípio bíblico está aqui. A nossa primeira autoridade importa antes obedecer a Deus. E Deus, o que demanda da gente? Coração sincero, né? Sacrifício, nosso hoje sacrifício vivo, não é matar mais um cordeiro e levar lá no templo. Hoje é levar o nosso coração diante de Deus e falar, Senhor, está aqui a minha vida. Honrar a Deus, como a pastora pregou na quinta-feira. Então, homens, papel seu dentro de casa, é como a pastora falou no começo, é muito mais difícil. Porque enquanto a mulher, mais complexo. É mais complexo. Enquanto a mulher toma a decisão de seguir alguém que ela confia, que ela se sente segura, de Deus cobra do homem o você proteger a tua família, você cuidar da tua família, você se sacrificar pela família. Eu acho assim, o versículo 27, ele ainda põe uma pitada terrível. Por favor. Porque diz assim, apresenta-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então, além de eu ter que amar, de eu ter que cuidar, de eu ter que me entregar, morrer por ela, eu tenho que edificá-la e conduzi-la como igreja gloriosa. Justo. Então, assim, aquele papel assim, ai, pastor, os homens falando, porque, olha, se tem uma coisa que me dá pânico, cara, eu não consigo, por Deus, irmão, conversar com homens em que fala assim, a minha mulher, ela é melhor do que eu aqui na igreja. Ela faz as coisas, tem destaque. Ela se destaca e eu não. Bem, então, pula essa parte. Você tem que entender que você é o responsável de conduzi-la. De conduzi-la. E outra coisa, irmão, a gente participava de uma igreja que, infelizmente, até que foi legal, mas assim, e ao mesmo tempo nós ficamos depois pensando, nós dois. A esposa foi declarar publicamente que ela competia com seu marido na igreja. Nossa. Né? Então, assim, eu quero declarar, pedir perdão, porque eu fico competindo com ele para ver quem me dá mais audiência. Irmão, né? Isso não cabe. O homem, ele tem que conduzir a sua esposa dentro de uma questão espiritual. Né? Claro que é falho.
como sacerdócio. Claro que é falho, porque às vezes eu escuto isso. Alexandre, você não vai orar pela família? Você não vai ungir o fulano de tal que está doente? Você não vai orar pelo Isaac, pela Estepe, por mim que estou doente? Você não vai ungir a nossa casa? Você não vai... Então, é falho. Claro, graças a Deus somos homens, porque se fosse perfeito, Deus levava para si. Sim. Mas eu tenho que entender que eu sou a pessoa que eu tenho que conduzir a minha família. Que eu tenho essa obrigação. Que eu tenho essa obrigação de conduzir, de incentivar. Então, eu tenho que ser um agente facilitador. Então, por exemplo, a Débora tem lá a oração de terça-feira com o grupo de intercessão. Mulheres, né? Débora, pega o Uber, pega um ônibus, vai, porque eu não vou. Mas nunca. Primeiro que isso nunca foi do meu caráter. Eu acostumei meus filhos, eu coloco no carro, eu levo, eu vou buscar. É o motorista particular. É o Uber perfeito, né? É Uber perfeito. Então, assim, eu levo para ser o facilitador, acabou, eu vou buscar, eu trago, eu faço tudo para que se sinta, né? Então, o homem, ele tem que entender isso. O papel dele é complicado. Eu sei que o irmão não chegou lá na frente. Mas pode falar, pastor. Mas já está chegando, gente. Mas eu acho muito interessante. Mas é porque o texto... Eu acho muito interessante, porque a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa. Sim. Então, assim, eu tenho que amar a minha mulher. Eu tenho que amar. E eu tenho que partir do princípio que se a minha esposa está do jeito que está, o culpado sou eu. Sim. Então, aquela mulher 28. relaxada, que não faz cabelo, que não faz unha, tem dente podre na boca, tem dente podre na boca, tudo bagunçada, esculachada. É a culpa do homem. É culpa do homem, meu Sérgio. Você é culpado disso, cara. Porque tem homem que passa muito tempo em... eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. O cara reclama desse mamão, o cara chega em casa, fica lá só assistindo televisão, fica só na internet... Aí a esposa vai dormir e quando reclama que a esposa não dá atenção para ele nem nada. Mas ele estava lá, grudado no futebol, grudado nas coisas. Eu gosto do... O nome daquele lá que todo mundo ri dele? O Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ele fala, casamento é um artigo caro, é um artigo de luxo, irmão. O bagulho é caro, você tem que comprar roupa, você tem que comprar lingerie, você tem que pagar manicure, cabeleireiro. E ainda que a esposa, como a gente comentou, tenha dinheiro para fazer tudo isso, qual o problema do homem? Né? Qual o problema do homem? Você tem que incentivar. Incentivar. Dá um trato nesse cabelo aí, pelo amor de Deus, isso aí tá um ninho de pomba bêbada. Tem que saber como falar também, porque senão toma uma bifa. Dá um trato desse negócio. Agora... Pomba bêbada! Agora, eu acho assim... o homem é culpado disso, mas o interessante é que a Bíblia fala, o homem tem que amar e a esposa tem que honrar. A Bíblia não manda a Débora me amar, cara. Olha que bagunça. Mas um homem que me ama... Olha, a Bíblia manda a Débora me honrar, só isso. Sabe por quê? Porque uma mulher amada... Ela vai fazer isso ela vai amar, ela já tem facilidade. Ela exala amor. Ela corresponde com amor. Deixa eu só fazer um comentário do que o senhor falou sobre a questão de tudo isso que o homem vai fazer com humildade. Eu acho muito interessante o homem ter esse papel. Então, por exemplo, muitas vezes em decisões do casal, então o marido ele quer tomar uma decisão, às vezes a mulher não está entendendo ou concordando com aquilo, mas é o meu jeito e pronto. Eu me lembro que algumas decisões que ele tomou, e às vezes até toma, e eu não entendo, né? E aí eu falo, mas eu não acho que tem que ser assim ou alguma coisa. E quando ele sabe, ele reconhece que sozinho ele não consegue. E aí quer que ele me quebrar? E ó, um segredo para você, homem. Ele fala para mim assim, Débora, eu estou pensando assim, estou sentindo assim, eu sei que você não está entendendo, mas eu preciso que você me acompanhe. Sim. A humildade de saber que ele sozinho não vai. Como eu falei, a missão que ele tem para realizar, ele sabe que ele só consegue se tiver... Eu preciso de você. Junto. Nós, quando a gente veio para São José dos Campos, foi assim. Eu falei, Alexandre, aí ele falou assim, eu preciso fazer isso. Deus está me incomodando, eu preciso ir, largar tudo. Alexandre, aí eu falei para ele, estou fazendo isso por você. Ele falou, eu preciso que você esteja comigo. E aí eu falei, bom, então eu tenho que fazer o meu papel. Foi uma decisão difícil. É humildade. É humildade. Humildade. Foi uma decisão difícil. Quando nós decidimos vir para cá, lógico, a gente tinha passado por um tempo difícil. Demorou tempo, hein? A gente fica contando história. Não, mas estávamos amparados pela família e por uma igreja de senhoras que nos amparava. Então estava confortante, aconchegante. Mas quando nós decidimos vir para São José,
Ela falou, Alexandre, eu falei, Débora, Minhas crianças pequenas. o Isaac falava assim, vocês tiraram minha vida. Sim, eu lembro, vocês contaram essa Né? história. Então, né? assim, mas hoje, quando nós olhamos para trás, Viu rapaz, que a decisão foi a melhor tomada. a gente consegue ver que Deus nos trouxe para um lugar que Onde Ele honrou queria que vocês a nossa estivessem casa, para tudo. trabalhar. Exato. Né? Para trabalhar. E assim, realmente, pastor, a gente está falando, mas eu acho que a gente conseguiu abordar o tema dessa carta. É um tema que, irmãos, não é só pelo que a gente está falando aqui, mas você, marido e mulher, escutem de novo, estudem essa palavra, isso é muito importante. Porque quando a gente pensa que, quando a gente vê o papel de homem e mulher, e principalmente apontando para Cristo como igreja, isso foi uma das coisas que durante esses dias que eu estava preparando essa aula, e vou falar para vocês, já tem 2 semanas que eu estou pensando nessa aula aqui, que eu realmente eu acho que é um tema assim que a gente tem que tomar cuidado para tratar. Porque tem muito a ver com a nossa vida com Cristo. Sim. Então eu tenho que entender que se eu estou agindo errado como homem, ou como mulher, como marido, ou como esposa, eu estou agindo errado como igreja em relação a Cristo. Então o meu prejuízo é muito maior do que você possa estar imaginando. Então reflita em cima sobre isso. Vou ler por último aqui realmente o que o pastor falou. E o 28 fala, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E o 33 fala, não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então é aquilo que o pastor falou. A obrigação maior de amor está na mão do homem. A esposa só precisa respeitar o marido, mas como a própria pastora falou, se ela sente tudo aquilo de segurança, que ela reconhece na imagem do homem, a imagem de Cristo, é lógico que ela vai se submeter, sem problema nenhum. Sim. Porque o dia que você se converteu a Cristo foi isso, você reconheceu em Cristo algo que era muito melhor na tua vida e você abriu mão de todas as coisas e se submeteu a andar, mortificar a sua carne, a se santificar todo dia, a fazer como em Romanos 12 diz, a renovar o teu pensamento, a não se conformar com as coisas. E infelizmente a gente vê coisas acontecendo dentro dos lares porque às vezes está olhando mais para o lado de fora, mais para o que o mundo diz, do que para o que a palavra de Deus diz. Então entenda de uma vez por todas, quando você ouvir, ou quando alguém te questionar, mas a Bíblia diz para a mulher ser submissa ao homem. A Bíblia diz para a mulher ser submissa ao homem porque ela tem uma missão junto com o homem. E a Bíblia diz que nessa missão junto com ela, cabe ao homem protegê-la e defendê-la. Eles acham que a Bíblia é machista porque não compreende ela, isso, né? E em nenhum momento a Bíblia fala para o homem descer o sarrafo na mulher, ou para deixar ela presa dentro de casa, ou para não incentivar a mulher a se arrumar. Não é isso. Preste atenção como Cristo tratava as mulheres. Justo. Olha como ele tratava as mulheres. E sabe que quando a gente faz essa relação da submissão a Cristo, eu sabia que por mais que às vezes pode parecer penoso o que eu tenho que fazer, ou o que ele me pede, eu sei que no final ele me pede, mas se for necessário, ele dá a sua vida por mim. Justo. Alguém que dá a vida por mim, ele pensa em mim, entendeu? Então eu acho que essa missão, o homem, eu saber que ele está me pedindo, e às vezes é difícil, qualquer sacrifício que eu tenho que fazer, mas eu saber que no momento ou qualquer momento, ele, se precisar, ele entra na frente, eu dou a vida. Se tiver alguém aqui para me ameaçar, peraí, eu primeiro. Pô, Sim. que mulher que não gosta disso, né, Manita? Ó, todo mundo gosta disso. E é muito interessante isso aí, porque realmente, né, a gente vê que as pessoas estão tão preocupadas com as coisas materiais que esquecem desse sacrifício pessoal. Daquilo que você muitas vezes está fazendo, como a senhora falou, muitas vezes não é compreendido, mas aí também falta um pouquinho, às vezes, de sinceridade, de sabedoria para nós. Vamos chegar e falar, como a senhora falou. Ó, eu estou fazendo isso porque ainda que não entenda, a gente precisa caminhar junto para poder realizar isso. Sim. Né? Então, irmãos, fica o recado da aula de hoje. Desculpa. Aliás, Deixa o eu só encerrar. Aí Aqui, depois, se o senhor quiser já orar, também A já... gente Não, fala não. muito, por isso que Não, mas não é falar muito. A gente Não não pode pode, vir. a gente não pode vir, a gente não pode vir. A aula tinha que ser de 2 horas. Aí tinha que emendar com o almoço, irmão Sérgio, não é café da manhã. Ih, então tinha que fazer um brunch aqui, né? Ai, que delícia. Deixa eu só para o irmão Sérgio terminar, 1 Pedro 3,7, eu acho que é um versículo fantástico, que fala que os homens, às vezes, eles reclamam que parece que Deus não está ouvindo. A tua casa, às vezes, está uma bagunça, cara.
você não cuida da sua esposa, você não cuida dos seus filhos, você não cuida de nada. E a Bíblia fala lá, ó, 1 Pedro 3,7, do mesmo modo você, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso. Então, tem marido que está orando e está jogando palavra para o vento, porque ele não honra, ele não ama, ele não cuida, ele não faz o papel dele, e as orações dele não chegam ao céu. Não chega. Isso é triste, hein? É princípio, isso é princípio. Né? Pastor, mas Deus não ouve minha oração. Como é que está a sua casa, negão? Ah, pastor, está uma bagunça. Então, é resposta. Ajeita. Então, a vida matrimonial está entrelaçada com a vida espiritual. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu preciso... Cordão de 3 dobras, É o cordão, né? De 3 dobras. Quase que dobrou. Quase que não falou. Então, é importante nós entendermos isso. Irmão Sérgio, por favor, não vou mais interromper o seu fechamento. Nossa, nos perdoe por falar tanto. Para mim é sempre uma honra, porque eu acho que essa aula, nesse assunto especificamente, na próxima aula que nós vamos falar de pais e filhos, então já vou deixar um pedido para vocês aí. Não sei se a próxima aula a gente vai fazer presencial, isso aí eu vou ver com o pastor ainda. Mas durante a semana, manda para mim. Quem não tiver meu WhatsApp, pega ali com a Thalita, tudo, com o pastor. Manda para mim, eu gostaria que vocês mandassem fotos de você, adulto, com seus pais, né? Uma foto ali que você tem sua com seus pais. E de você, hoje, com seus filhos. E você que é filho, então, foto com seus pais. Manda para mim, eu quero fazer uma dinâmica para a gente ver como é que vai fazer, se vai ser ao vivo. Se vai ser... Mas faz parte da aula, mas nós vamos falar muito dessa relação pai e filho, tá? Porque também é outro lado, se a gente falou hoje muito de esposo e esposa, tem muito filho aí dando dor de cabeça também, tem muito pai também não sabendo tratar com os filhos. E uma das coisas que a gente mais vê hoje difícil no mundo, assim como naquela época em Éfeso, é a falta de paternidade. E Deus veio justamente para mostrar que você não foi criado para ser órfão, você foi criado para ser filho e filho do rei. E é continuidade, porque o que os filhos são, reflexo do relacionamento que vê dos pais. Justamente. Só pode orar para encerrar a aula? Claro. Pai eterno, nós bendizemos o teu nome e te louvamos pela tua palavra, que nos dá o caminho, que nos mostra o caminho da melhor forma para vivermos. Quando o Senhor nos criou para vivermos de forma gloriosa, de forma em paz. Ó Deus, e Satanás tentou roubar isso. Mas quando nós lemos a tua palavra, o Senhor quer retornar em nossos corações essa paz, essa glória sobre as nossas vidas do Senhor. O Senhor quer trazer sobre nós, ó Deus, sobre nosso casamento, a nossa família. Ó Deus, a harmonia na qual o Senhor planejou lá no Éden. Ó Deus, e nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar a cada lar, a cada casamento, a cada família, a cada filho, a cada projeto, ó Deus. Que homens que precisam melhorar, melhorem. Que mulheres que precisam melhorar, que melhorem. Que nós possamos crescer e amadurecer e entendermos que o projeto de Deus para a família é o melhor projeto já escrito na história da humanidade, ó Pai. Nós te louvamos, eu te louvo pela vida do teu servo, ó Deus, que tem de uma forma tão zelosa trazido o ensinamento para os nossos corações, feito, ó Deus, a melhor com excelência. Ó Deus, eu quero te agradecer por essa igreja, por essa comunidade, ó Deus, e que eu tenho a honra de congregar, de adorar ao Senhor junto com meus irmãos, ó Pai. Guarda os nossos corações. Que mais tarde, ó Deus, o culto possa ser uma bênção. Que o Senhor possa falar e agir de forma extraordinária, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo e oramos, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 1, 2, 3. Um beijo. Um beijo no seu coração.